Queridos e amados irmãos, é com muito prazer e alegria que nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos bíblicos relativos à lição bíblica da escola dominical. Tem sido momentos de muita alegria e de edificação espiritual, onde nesse último trimestre de 2016 temos estudado lições que tratam acerca da providência divina em tempos de crise. Nada mais aprazível diante do nosso contexto atual do que tratar de como a Bíblia Sagrada nos orienta, nós que somos cristãos, confiamos em Deus e seguimos a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, como devemos então nos conduzir diante de situações e intempéries da vida que muitas vezes nos são contrários. E nós aqui vamos aprender mais uma lição muito especial da Palavra do Senhor, hoje estudando a lição de número 5, que tem para nós um tema muito importante, que fala sobre as consequências das escolhas precipitadas. Hoje nós vamos estudar, mais uma vez, baseando-nos em alguns textos do Antigo Testamento, nomeadamente textos do livro de Gênesis, e extrair para nós lições espirituais que sejam edificantes para nós. O que são, digamos assim, escolhas precipitadas. Todos nós somos responsáveis pelas nossas ações, recebemos de Deus o livre-arbítrio, temos de fato a capacidade para a ação, para a escolha consciente e deliberada. Todavia, nós sabemos também que, como diz a lei da semeadura, aquilo que o homem planta, o homem também ele colhe. As nossas ações, elas têm reflexos na nossa própria vida, refletem em nós e também refletem naqueles que vivem ao nosso redor. E nós hoje vamos estudar, tentar extrair para nós o que significa, de fato, escolhas precipitadas. Nesta feita está aqui conosco, conhecido de todos, o nosso querido pastor João, dando a sua colaboração, a sua ajuda, irá nos abrilhantar o nosso momento aqui com comentários bíblicos para a nossa edificação. Mas antes de entrarmos de fato assim nos comentários, eu vou aqui passar a fazer uma apresentação resumida da nossa lição. Como eu já falei, o título da nossa lição é As Consequências das Escolhas Precipitadas. A verdade prática da nossa lição, ela nos diz o seguinte: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. É bom, professor da escola dominical, frisar e destacar esta última palavra que aparece aqui na verdade prática. Ele fala de erros irreparáveis. Existem, digamos assim, consequências das nossas escolhas, aquelas que são precipitadas, que muitas vezes, e infelizmente, são irreparáveis. Às vezes nós conseguimos, digamos assim, superar os traumas, mas a marca ela sempre fica e nós temos que atentar para isso. O textuário da nossa lição está escrito aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O sábio Salomão aqui em suas palavras nos explicando quais são então as características daquele que é precipitado. É aquele que não pensa nas suas ações e acaba, digamos assim, amando a loucura. A nossa lição também, ela tem 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é especificar o que é necessário ter cuidado com as escolhas. O segundo objetivo é compreender que Ló foi traído por aquilo que viu. Nós vamos, provavelmente, nosso pastor João também trará aqui para nós comentários importantes sobre essa questão da cobiça dos olhos. Nós somos, de fato, muito atraídos por aquilo que nós olhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que enche os nossos olhos. Todavia, o cristão, ele deve ter o fruto do Espírito, a temperança e a prudência, para que possa, de fato, não ser levado por aquilo que vê. E, por último, explicar como Ló é um exemplo de prosperidade e perdas. Esses são os objetivos da nossa lição e, com a graça de Deus, nós vamos tentar alcançá-los. Muito bem, pastor João, esta lição ela tem para nós aqui um exemplo muito interessante sobre Abraão. Eu queria abrir, pastor João, o nosso diálogo
retomando aquilo que nós estávamos há pouco conversando aqui sobre a questão da personalidade de Abraão. O primeiro ponto da lição fala sobre o cuidado com as escolhas e já começa falando sobre a prosperidade de Abraão. Abraão, ele alcançou muita prosperidade, a Bíblia retrata Abraão como um homem de fé, mas houve momentos na vida de Abraão que Abraão ele faltou com a paciência. Então, como nós podemos então retratar a figura de Abraão nesse contexto da lição de hoje acerca das escolhas? Meu caro Alexandre, Leandro, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer ao nosso pastor, Roberto José dos Santos. Não posso deixar de também ser grato ao nosso superintendente, pastor Stevens, e os demais irmãos que cooperamos junto na diretoria ou na superintendência. E, ao mesmo tempo, expressar minha gratidão por ter, mais uma vez, estar aqui e podermos falar um pouco, montar aqui um diálogo, vamos dizer assim, sobre esta lição. E isso nós sabemos que não ficará aqui entre nós. Verdade. Isso percorrerá o mundo através da rede mundial de computadores. E é provável que daqui a anos, em alguma parte desse globo terrestre, alguém sentado diante do seu computador ou de outro meio que as mídias vai mostrando cada ano, se debare diante de nós, dialogando sobre esse importante assunto. Então, louvamos a Deus por isso e que, sobretudo, essa lição possa trazer frutos em vidas que estão a ponto de cometer ou de fazer escolhas que será ruína para si e para a família, para o restante da vida. Abraão, ele foi um homem que sempre foi um homem que viveu bem. Mas ainda cedo, ou seja, em determinada idade, eu acredito que, porque ele chegou na Palestina mais ou menos aos 75 anos, nessa faixa, mas antes disso ele ouviu a voz de Deus e decidiu largar tudo que tinha para trás lá em Ur e seguir o que Deus tinha mandado. Então ele é conhecido como o homem de fé. Mas uma das pedras de toque de sua vida, ele era um homem obediente a Deus. Ele cria em Deus de forma inabalável. Abraão cria em Deus. Ele era um homem que não duvidava de Deus. Embora, como você menciona, parece que às vezes, mesmo sendo um homem de fé e de esperança, nos parece que às vezes lhe faltava um pouco de paciência. Mas, no caso da nossa lição, vamos encontrar que ele não só foi paciente, mas foi também longânimo, porque nas intrigas, não dele, mas de seus pastores e os pastores de Ló, considerando que Ló, ele era não só tio de Ló, mas pai de criação. Então Ló devia muito a Abraão, a honra inclusive de pai, que ele não teve. Mas Abraão, no que pese tudo isto, ele foi, porque eu digo que ele foi também longânimo, que ele não quis impor um direito que lhe pertencia. Ele tinha voltado do Egito, onde as entrelinhas, quando lemos o capítulo 12 de Gênesis todo com cuidado, vamos verificar que parece que as coisas não foram das melhores por lá. Mas pelo menos ele voltou rico. Voltou rico. Aquelas possessões que ele tinha de gado, de ovelhas, de servo, quando entrou em Canaã, que tinha se perdido, lá no Egito ele retomou isso. Pastor, me permita, isso se assemelha muito com o caso até do próprio povo de Israel.
que quando saiu do Egito, né, viveu no Egito como peregrino, como escravo, mas quando saiu com toda a riqueza do Egito. Diz que Abraão, ele tipificou isso antecipadamente. Ele voltou do Egito simplesmente muito rico. E nos parece que foi ali que veio aquela escrava egípcia por nome Agar. Que a gente, vamos ver mais tarde as coisas, né? Então, meu caro, Abraão era obediente, Abraão tinha fé, Abraão tinha esperança, mas nós encontramos que às vezes, pelo menos no caso do Egito, me parece que houve assim, em algumas ocasiões, encontramos ele faltando um pouco de paciência. Né? Paciência. Mas aqui o texto que me chama a atenção é esse versículo 10. Quando diz que quando da queixa, da briga em família, ele chamou Ló e disse: olha, Ló, a terra está diante de nós. Nós somos irmãos. Não vamos estar brigando, que isso não é bom briga entre irmãos. Faz o seguinte, a terra está aí, escolha para onde você quer ir. E deu as coordenadas, se for para o norte, eu vou para o sul, se for para o leste, se você for uma parte, eu vou para a outra. E escolha o local que você quer ir. Ele olhou, levantou os olhos. Existia como se fosse uma lenda. Os antigos, porque teve um grupo de pessoas que atravessaram o dilúvio na arca. E aquelas pessoas contavam as histórias diante do dilúvio. Sim. Como era a terra antediluviana. Eles contavam para aqueles seus descendentes. Ora, você imagina a pessoa chegar para 100, dizer 100, você é filho de Deus, você veio do outro lado, você conheceu tudo. Como é que foi esse negócio? O Jafé, a mesma coisa, né? O Cã. E eles contavam como era a terra, o que tinha, a riqueza, as cidades, as planícies, os jardins, as árvores. Ele contava tudo. E uma das coisas que marcou aquela geração pós-diluviana foi a ideia do Éden. Quando se viu uma coisa muito bonita, muito tranquila, bom de se viver, se dizia, isso aqui é como o jardim do Senhor. É o que nos diz aqui o versículo 10. Porque isso aqui é grande, porque se você analisar, só que parece nada. Mas diz assim, Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Diz assim, e era como o jardim do Senhor, pelo que se contava. Podia-se comparar aquela região com o Éden. Era a terra boa, de se viver, tranquila, fértil. Tudo ali era muito bom, muito agradável. Por isso eu vou para ali. Mas a visão de Ló era uma visão apenas no nível material, não é, pastor? No nível material. Só no material. A questão do Por isso jardim que do Senhor, como o jardim do Senhor. É uma comparação. É uma comparação que eles faziam ali. Por isso eu vou para lá. Mas a questão ali era uma questão material, física, literal. Não tinha nada do espírito. Já Abraão, a visão dele era outra. A visão de Abraão era espiritual. Abraão foi um homem que, entre todas as coisas, nunca ele teve apego às coisas terrenas. Que apego às coisas terrenas é uma miséria para aqueles que querem seguir a Deus. E nesse contexto aqui, pastor, do capítulo 13, Abraão já havia recebido a promessa do capítulo 12. Deus prometeu ao patriarca que faria dele uma grande nação.
E o que me chama a atenção é que, apesar da promessa de Deus a Abraão, já no capítulo 12, no meio dessa contenda que houve entre ele e o seu sobrinho, mesmo assim, Abraão não se preocupou, pelo menos inicialmente, em tentar ajudar Deus a cumprir a promessa. Ou seja, Deus fez a promessa, mas Abraão não se preocupou. Diz, olha, Ló, escolhe o lugar para onde você quiser ir. Ló escolheu aquilo que materialmente era atrativo, a Campina do Jordão, muito bem regada, chamativo, e foi. E Abraão ficou no deserto. Mas ele era portador da promessa. Então, apesar de estar naquela região desértica, materialmente falando, mais desfavorecida do que Ló, Abraão, ele foi portador da promessa, né? Foi portador da promessa. E eu acho interessante, pastor, aqui eu até anotei, que existe um contraste muito grande entre Ló e Abraão. Em que sentido? O versículo 11 do capítulo 13, quando Abraão fez a proposta a Ló para que este escolhesse para onde ele quisesse ir, a Bíblia vai dizer o seguinte: então Ló escolheu para si toda a Campina do Jordão. Foi. Essa expressão, escolheu para si, é uma expressão muito forte, pastor. Quer dizer, inclusive não permitiria que, por acaso, outro se aproximasse dali. Ou seja, ele aqui, ele não demonstrou, digamos assim, o cuidado que Abraão tinha em, nas suas escolhas, consultar o Senhor, que é aquilo que o autor da lição destaca sempre aqui. Existe uma diferença entre escolheu para si, que é algo totalmente autônomo, ou seja, sem precisar do conselho de Deus, da orientação de Deus, da direção do Espírito Santo de Deus, e daquilo que está escrito aqui no versículo de número 15, quando diz o seguinte: no versículo 14, o Senhor apareceu a Abraão, depois que Ló se apartou dele, e disse o seguinte a Abraão: levanta agora os teus olhos e olha. Quando Abraão fez a proposta para Ló, a gente vê que o próprio Ló, ele viu que a Campina do Jordão era algo agradável à vista. Isso. A iniciativa foi dele. Ele olhou e viu. Quando Deus foi mostrar a terra a Abraão, Abraão não olhou por iniciativa. Deus disse, olha. Ou seja, Deus aqui ele está tomando a liderança. Quando ele diz, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Aí o 15 diz, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Uma parte aí. Existe estudioso da Bíblia que acredita desse assunto, porque a terra que Deus prometeu a Abraão não é essa terra que Israel tem hoje só. Israel tem hoje isso é muito limitado, um pedaço pequeno. Então, era impossível o indivíduo, da posição que estava Abraão, enxergar. Você está me entendendo? Estou entendendo. Observe que Deus dá a Abraão, antes, no versículo 14, é como se ele desse as coordenadas. Depois de Ló, que Ló se separou dele, Deus diz, levanta agora os teus olhos e olha. Desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre. Você não vai somente, você vai andar a terra. Existe alguns que fazem objeção a isso aqui, mas o texto diz, levanta-te, percorre essa terra, ou seja, aquela terra que eu vou te dar, te pertencerá, a ti e a teus descendentes. No seu comprimento, veja só, na sua largura, porque a ti a darei. Abraão caminhou, andou, viu a terra. Toda a vida. Não é? Então isso levou tempo. Foi, justamente. Enquanto isso, Ló está desfrutando, entre aspas, maravilhas das planícies de Pentápolis, das Campinas do Jordão. Que eram as 5 cidades, né? 5 cidades. Sodoma,
Gomorra, Adimá, né? Adimatá, Seboim, e alguns ainda seriam uma cidade por nome de Zegó, que parece até que não aparece diretamente em todas as Bíblias, mas era uma série de cidades-estados, e observe só... E todas elas mergulhadas na iniquidade, né, pastor? Que o versículo 3 da nossa lição diz que quando Ló viu a campina de Jordão, e o versículo 3 é dita a característica dos habitantes dali. E eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Observe que, por que tem que estar escrito isso aqui na Bíblia? E foi para ali que Ló quis ir. Era maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quer dizer, a forma dos pecados de Sodoma era já algo abominável aos olhos de Deus, já naquele tempo. Mas foi para lá que o Ló disse, eu vou para ali, porque a terra é boa. Pastor, pela força do texto, o versículo que o senhor acabou de ler, o versículo 13, quando diz que eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, é muito provável que a fama desses homens era conhecida de todos, inclusive Ló conhecia. O texto aqui não fala, mas a fama deles era aquela do capítulo 19. A fama desses homens aqui, esses grandes pecadores, era aqueles pecadores que mais tarde disseram assim a Ló, quando ele disse à senhora, ele disse, chegaram homens aí à tua casa, e tira eles que nós queremos abusar deles. Ló disse, eu tenho filha virgem. Não, nós queremos eles. Era essa prática que já existia. E que Ló provavelmente já conhecia. Com certeza. Conhecia. Com certeza, ele sabia, ele foi para lá certo de tudo. Ou seja, então, a atitude precipitada de Ló, ou seja, Ló não foi, digamos assim, ele não foi inocente, né? Ele não foi vítima simplesmente de uma cobiça que ele teve no momento. Ele foi para uma terra que ele viu que era uma terra que materialmente lhe traria alguns benefícios, mesmo a despeito de saber que era uma cultura completamente mergulhada no pecado. Meu amado, é provável que na história do homem nenhum povo tenha tido uma condição de vida, aquele que chamamos de o IDH, né? O IDH. O IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. É provável que na história do homem sobre a Terra não tem nenhuma época um povo que tenha experimentado o IDH melhor do que os sodomitas. O livro, em outras passagens bíblicas, mostra o tipo de vida que aquele povo levava. Inclusive no Novo Testamento, né, pastor? Inclusive no Novo Testamento. Jesus, o nosso próprio Senhor Jesus falou. Mas eles eram fartos. Além de ser tranquilo, a abundância, a saúde, as moradias, tudo lá era muito bom. Há quem diga que ninguém na Terra podia ter um estado de vida melhor, que a gente vamos chamar isso aqui do IDH, né? Melhor do que era o dos habitantes de Sodoma. Agora, pastor, me permita, o senhor está falando isso, é muito interessante, porque a gente pode fazer uma aplicação para hoje. Como a nossa lição ela fala de prosperidade, de crise, parece um contrassenso, né? Parece um contrassenso. Um povo mergulhado no pecado e na depravação, como foram os sodomitas, inclusive virou até um termo pejorativo, né? Sodomia, né? É uma expressão utilizada porque veio daquele povo. Veio de lá. Ou seja, é um povo que é sinônimo de tudo aquilo que é depravação, de pecado e iniquidade. Mas mesmo a despeito disso, por isso que parece um contrassenso, era um povo altamente próspero. Próspero nesse sentido que o senhor falou. No sentido literal. Nesse sentido, digamos assim, colheitas abundantes, riqueza, fartura. Ou seja, a prosperidade que de fato a Bíblia promete, né, sobretudo para a igreja do Senhor Jesus Cristo,
Se ela for uma prosperidade nesses termos materiais, esse tipo de prosperidade o mundo já tem. Olha, e tem com fartura. Olha, isso aí é uma questão que os teólogos têm se debruçado sobre o assunto e não existe consenso. Não existe consenso. Quando o texto do Antigo Testamento fala que Deus abençoou fulano de tal família, geralmente se refere à prosperidade material. Quando Deus abençoou a casa de Obed-Edom, guardador da arca, nos dias de Davi, digamos assim, Obed-Edom ficou rico. Então Deus abençoou Obed-Edom. É um consenso do Antigo Testamento. Na nossa economia hoje, porque com Cristo tudo mudou, em todos os aspectos do homem, precisa entender isso, é uma separação. Claro. Muitas coisas que eram no passado, depois da morte e ressurreição de Cristo, isso foi alterado para um outro aspecto. Uma outra economia, outra dispensação. Outra dispensação. Eu não posso pegar o pé da letra as coisas como está aí. Certeza. Está entendendo? Observe que por que riqueza para Abraão não era nada? Porque Abraão tinha sido um homem rico desde Ur. Claro que o padrão de vida de Sodoma era melhor do que o dos caldeus. Mas lá tinha muita riqueza, bem-estar social e etc. Mas ele já tinha deixado. Quando ele foi para Harã, lá em Harã, a vida não foi ruim também, não. Foi muito boa, porque lá ele ficou rico também. Ele prosperou em Harã. Quando ele saiu de Harã, embora ele trouxe consigo o que pôde trazer, mas ele deixou para trás muitas coisas importantes lá em Harã. Então Abraão, por natureza, ele não tinha um coração apegado às coisas aqui. Eu medito das coisas de Abraão. Observe que ele, a princípio, é como se ele entendesse que tudo aquilo ali era dele. Mas Deus foi trabalhando a vida dele, já que ele não era um homem que tivesse apego às coisas material, e Deus sabia disso. Deus trabalhou com um homem que Deus conhecia o seu interior. E Deus sabia como prová-lo. Quando ele mais tarde, nós vamos ver, quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus diz: agora sei que temes Deus. Ou seja, todos os céus conhecem isso. E a terra vai testemunhar do que você é um homem que teme a Deus. Mas você verifica que, e algumas vezes, digamos, Deus disse assim, em Ur: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Aí, quando ele chega na terra, aí Deus diz assim: essa terra darei aos teus descendentes. Sim. Não era ele. O senhor está me entendendo? Estou entendendo. Não era ele. Mas a sua fé em Deus e a sua obediência não diminuiu em nada. Por que o escritor hebreu diz? Porque ele esperava uma cidade que tem fundamento, cujo artífice e construtor é Deus. E se lembrasse de onde tinha saído, voltava, mas beijava uma melhor, a celestial. Cedo na vida de Abraão, ele saiu do contexto terreno e material para o celestial e espiritual. Ele viveu na terra, o corpo na terra, fazendo tudo aqui na terra, mas a cabeça no céu. Ou seja, ele, pastor, ele viveu aqui na terra e experimentou da prosperidade material. Foi. Abraão, ele experimentou da riqueza de fato, a riqueza material. Mas isso não, digamos assim, escureceu os seus olhos para as verdadeiras riquezas espirituais. Ele viveu uma riqueza material, mas contemplava uma verdadeira riqueza. Mas eu acho importante, pastor, enfatizar essa questão que o senhor trouxe, porque, de fato, o entendimento das dispensações é importante para entender a dinâmica da doutrina da prosperidade bíblica. Não a teologia da prosperidade. Porque aí eu volto a dizer o que eu falei. Se a prosperidade bíblica resumisse-se apenas
a uma prosperidade apenas material, os homens de Ló, moradores de Ló, homens ímpios e depravados, eles seriam homens, digamos assim, abençoados por Deus nesse aspecto. E foram abençoados por Deus em um sentido muito específico. Mas me parece, pastor, que quando a Bíblia fala no Antigo Testamento de prosperidade, dentro do contexto do pacto do Antigo Testamento, fala-se muito mais de uma relação do povo com Deus, uma relação de obediência. Então, aquele que desfruta de uma relação de comunhão com Deus através da obediência dos mandamentos, essa comunhão que ele tem com Deus faz do adorador, na antiga aliança, uma pessoa próspera e abençoada. Tanto que quando Abraão, pastor, ele, como o senhor disse, quando ele saiu de Ur, ele já veio rico de lá e continuou prosperando materialmente. Mas quando Deus falou com ele no capítulo 12 de Gênesis, Deus disse para ele que ele seria uma bênção. Isso. Deus faria dele uma bênção. Então, ser uma bênção é diferente de ter riquezas. Tem pessoas que têm riquezas e não são, de fato, uma bênção nas mãos de Deus. Abençoados por Deus. E eu acho que um texto também, pastor, interessante, no Antigo Testamento, é aquele de Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 28, eu estou aqui bem perto. Muito bem. Acho que é justamente Deuteronômio esse. 28. Que fala assim, dessas o Senhor bênçãos. te ferirá com loucura. Deuteronômio 28. Não, capítulo 28. Capítulo 28, que fala sobre as maldições. Pronto. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, justo, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí vem mostrando, serás bendito na cidade e serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O capítulo 28, pelo menos até o versículo 14, é rico em mostrar, como é que eu digo assim, em unir obediência a Deus e prosperidade material. Justo. Ele aqui mostra que a prosperidade material tem muito a ver com o seu viver piedoso. E se eles andassem com Deus, isto aqui lhe aconteceria na vida. Mas a pergunta é, e por que povos como os sodomitas viviam tão bem? Como os habitantes de Sodoma. Não só de Sodoma, era das cidades, daquelas cidades que foram destruídas, porque todas comungavam dos mesmos ideais, tinham as mesmas práticas e eram grandes pecadores diante de Deus. E eram prósperos, como talvez não houvesse nenhum outro povo que tenha vivido tão bem quanto eles, para o que a Bíblia nos mostra. Isso é que muita gente se apega e fica sem entender. E os pregadores da prosperidade, então, ele de uma forma geral, eles tentam mostrar que eu tenho que ser rico, mas eu não tenho que ser rico. É verdade. Existem países na Terra que, se comparado com o padrão nosso aqui, praticamente são todos ricos. Eu me lembro que há anos atrás, um coral de irmãos da igreja do pastor Levi Petrus, a antiga 7ª Igreja Batista lá de Estocolmo, que se tornou igreja pentecostal no início do século XX, ele disse, e aquele coral, que aquela igreja prosperou muito, e aquela igreja fez um torneio pelo Brasil. E eu estava numa determinada congregação, quando aqueles irmãos cantores formaram naquela noite, e um deles deu um testemunho, e disse assim, na minha terra, pelo que ele tinha visto no Brasil, não tem pobre. E a Bíblia diz que nunca se acabará pobre sobre a terra. Não. Né? Nunca se acabará pobre sobre a terra. E ele, lembro que você disse, na minha terra não tem pobre. Mas eu fiz a leitura correta. O não ter pobre
Ele não estava na Suécia, ele estava no Brasil. E no norte, no nordeste. E para o padrão de vida de lá e o de cá, realmente, lá não tinha pobre. Não tinha pobre. Que muitos que se achavam, se sentiam ricos, estavam um pouco abaixo dos pobres de lá. Então, ele dizia, lá não tinha pobre, tinha sentido a palavra dele. O certo é que, mas eles se viam dessa forma. Então, com toda a crise que há na Europa, o padrão de vida dele é melhor do que o nosso e muito melhor. E muito melhor. Porque existe uma política de ajudar. Então, no nosso caso aqui, essa política não existe. Então, a gente tem que trabalhar, pedir a Deus inteligência e termos sabedoria, porque muitas coisas dependem de como o homem procede, para que ele possa viver bem toda a vida dele. Mas nunca pensar que simplesmente Deus não quer que você seja pobre, Deus quer que você seja rico. Não. Essa palavra, esse sentimento não é bíblico. E Abraão, por mais de uma vez, sentiu a pobreza bater à porta no sentido de bem material. Algumas vezes, durante a sua vida, a necessidade bateu à porta do patriarca. E ele teve que se desdobrar para melhorar a situação em que estavam vivendo. Pastor, olha, eu acho interessante na Bíblia Sagrada essa dinâmica, né? Porque esse texto aqui do capítulo 28 de Deuteronômio, ele traz uma condicional, né? Uma condicional. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso aqui é uma de natureza espiritual, né? Obedecer os mandamentos do Senhor. No Antigo Testamento, porque uma das regras básicas de hermenêutica, de interpretação de textos, né, aplicado à Bíblia também, é que nós temos que saber a quem o texto está falando. E o capítulo 28 de Deuteronômio foi um discurso, né, proferido para o povo de Israel. Então, Deus estava falando ao povo de Israel, se vocês ouvirem a minha voz, guardarem os meus mandamentos, aí vem a verdadeira prosperidade, que é a comunhão com Deus. Aí Deus, ele promete ainda a prosperidade material. Porque aqui a gente não pode, digamos assim, espiritualizar. Quando diz aqui o texto que bendito serás tu na cidade e bendito no campo, quando ele diz campo aqui, é campo no sentido literal. Literal, ou seja, irá produzir com fartura e abundância. Deus estava prometendo bênção, assim como fez durante a caminhada pelo deserto. Diz a Bíblia que não havia doentes entre eles, mas aí, pastor, por isso que eu aqui enfatizo o fato de que essas promessas aqui, elas foram direcionadas ao povo de Israel. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, como o senhor muito bem frisou, ela está em uma outra dispensação. Então, seria arbitrário, por exemplo, nós que somos igreja do Senhor, nos basearmos em textos como esse de Deuteronômio 28, dizer, bem, Deus agora, por eu obedecer à sua lei, Ele terá que me abençoar no sentido material. Porque a gente sabe que, de fato, a prática mostra muitas vezes o contrário. Pessoas que obedecem a Deus, andam nos seus caminhos, e por alguns momentos enfrentam alguns desafios e até pobreza. Olha, eu tive contato, quando eu estive fora do Brasil, com muita gente importante na Europa. Conheci muita gente importante, líderes, pastores, e pesquisei para conhecer isso mais a fundo. E não existe hoje, em território europeu, igrejas evangélicas pujantes, extremamente ricas. Não tem. Não tem. Tem setores evangélicos, não igreja, que são muito ricos. Organizações e etc., porque eles continuam
continuam sendo grandes doadores para a obra de Deus no mundo. Veja que tem associações que atuam no Brasil, como a Compes, que recebe verba do exterior, e são de segmentos evangélicos, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Sim. Então eles destinam grande soma para esse tipo de obra social ao redor do mundo. Mas igreja em si não são milionárias. Não existe aqueles impérios Não tem gigantes. isso. Não tem. Acumulação. Não, de riquezas, pessoal, não existe. Se você for para países como o Reino Unido, meu Deus, aí é que o negócio é sério. Está entendendo? Da Alemanha, onde o dinheiro é repassado através do governo para as igrejas, os dízimos e etc. Na Itália você não encontra igrejas milionárias, riquíssimas. Tem organização muito rica na Suíça. Organização, como aqueles que se reúnem na Lausanne e em outros lugares. Não é igreja em si. Isso é uma questão que merece a gente se debruçar sobre ele para entender melhor. Então, essas promessas a Israel, do capítulo 28 de Deuteronômio, em certo sentido, ficou essa bênção sobre Israel e durante toda a sua existência, inclusive nos dias atuais. O Israel de hoje não é um povo que só possa dizer que é temente a Deus, mas é o remanescente. É um remanescente. E ali tem grandes homens que reconhecem a mão de Deus naquilo que eles fazem. Apesar da incredulidade, eles têm um grande temor à lei de Deus, né? Como Deus tem um plano para esse final de nossa era, então Deus abençoa eles em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Se Israel fosse entrar naquela guerra da Síria, no máximo 30, 40 dias que ele estava encerrado. Se ele fosse intervir lá em Mossul, que se espera para um longo tempo aquilo ali, era questão de dias. Porque ele não pode passar muito tempo em guerra. Tem que liquidar a fatura rápido. Então, mas Deus nos ajuda nesse propósito. Então, a bênção de Deus, tudo que aquele povo faz, prospera. A base está lá no Antigo Testamento. A bênção de Deus está ali. Que as promessas de Deus não foram revogadas, não, né, pastor? Não foram revogadas. Não. As promessas de Deus, elas em certos aspectos, elas não são, em alguns aspectos, elas perduram. Lá em 15 e 20... e 26, 27 de Êxodo, Deus faz uma promessa de cura, de saúde. Sim. Se vocês forem fiéis, se vocês andaram comigo, se vocês não tiverem outros deuses, se vocês forem tementes ao Senhor, então nenhuma das enfermidades que eu pus sobre os egípcios, porei sobre vós. Aí ele conclui dizendo, porque eu sou o Senhor que te sara. Versículo 26 do capítulo 15. Então você observa, é uma promessa de cura para o povo. O povo terá saúde, mas dependia de ele, não teria as práticas dos egípcios. E agora Deus vai mostrar que tudo o que eles fizerem já no final, sobre palavras que Moisés falou, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que ficou registrada para todo sempre na Bíblia. E eles levam isso aqui hoje, os rabinos judeus levam isso aqui muito ao pé da letra. Eles creem plenamente nessa palavra. E nós podemos, quando a gente se debruça sobre a história, o que teve de homens judeus prósperos, banqueiros, né? Sim. Banqueiros ao redor do mundo, são, em certo sentido, são os donos do capital. Joias preciosas, diamantes, Israel Enquanto os árabes são os mestres das construções. Não é verdade? É verdade.
os judeus são os mestres das finanças, nos metais preciosos e hoje também na guerra. Pastor, o tempo, infelizmente, não é ao nosso favor, né? Já está concluindo. Então, a gente tem que fechar aqui esta lição, mas acredito que um ponto importante para a gente fechar essa temática de hoje nós tocamos na tecla da questão da nossa relação com Deus, que a obediência aos mandamentos de Deus é importante, essa prosperidade, essa comunhão com Deus é importante e pode resultar ou não em uma prosperidade material. Mas é interessante notar também que esse aspecto espiritual não nos exime da responsabilidade de ir ao trabalho, né? De colocar, digamos assim, a mão na massa, trabalhar. Tem um aspecto espiritual, obviamente, mas também tem um aspecto também muito particular pessoal. Ou seja, o cristão não é aquele apenas que faz a vontade de Deus, trabalha para o reino e espera que tudo caia do céu. No caso de Ló e Abraão aqui, a atitude precipitada de Ló trouxe um trauma muito grande para o Abraão. Foi. Porque, como o senhor disse no início, Abraão tinha Ló não apenas como sobrinho, mas como um filho. Então, Abraão recebeu a promessa, ele continuou palmilhando por aquela terra, mas ele não ficou de braços cruzados, continuou trabalhando, cuidando da terra, e Deus foi lhe abençoando, tanto que, quando lá na frente há aquela guerra de 5 reis contra 4 reis, e os 5 reis são derrotados, e entre os 5 está justamente o rei de Sodoma. E naquela época havia o costume de levar os despojos, e também despojos humanos e despojos materiais. Diz a Bíblia, quando Abraão foi atrás de Ló, ele não foi só, ele foi com uma caravana de 318 homens. Então isso significa que Abraão era um homem poderoso, né? Um homem que tinha muitas riquezas. Então, pastor, para a gente fechar essa história, o que o senhor tem a dizer em relação à atitude precipitada de Ló e a reação de Abraão, quando Abraão ele poderia ter guardado rancor, né, por aquela atitude do seu sobrinho, que foi uma atitude leviana, digamos assim, mas Abraão, ao ficar sabendo que Ló estava numa situação difícil, ele não pensou duas vezes e foi à peleja para socorrer a Ló. Então parece que também nesse aspecto está aí também o segredo da prosperidade de Abraão. Não é, pastor? Isto, Abraão. Ali, nós vemos ali 2 modelos de vida entre Ló e Abraão. 2 homens que de alguma forma serviam a Deus, que Jesus deu testemunho de Ló. Ele cita Ló em Sodoma, o justo Ló. Alguém já disse que Ló, perto de Abraão, parecia um ímpio. Junto dos habitantes de Sodoma, era um santo homem. Comparado ao padrão espiritual da vida de Abraão. Observe só. E Abraão mostra isso quando, com toda a ingratidão que sofreu, mas foi socorrer o seu parente, o seu irmão, das garras do inimigo. Porque a derrota de Ló seria também a sua derrota. Precisa entender isso. Quando o nosso irmão cai, que nós não fazemos nada para evitar a sua ruína, a gente também perde. Não é só aquela pessoa que perde. Uma derrota, uma destruição de Ló, também era uma perda para Abraão. Ele não podia perder isso. Então ele reconhecia. E as forças que Deus lhe deu, ele era um homem que transitava bem na terra, então ele tinha seus confederados. Abraão era político, né? Abraão era político e trabalhava bem com uma ciência que chamamos de geopolítica, né? Porque ele lidava com grupos diferentes. E ele juntou esse povo, inclusive o rei de Sodoma. E eram grupos hostis, né, pastor? Isso. Porque o texto diz aqui, o versículo, me permita, o versículo 7, diz que quando houve a contenda dos pastores do gado de Abraão com os pastores de gado de Ló,
os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. E eram homens de uma convivência meio difícil, porque a Bíblia vai dizer lá na frente que a característica desse povo era um povo aguerrido. Aguerrido. Eles não eram amigos um do outro. Se uniam quando aparecia um extremo, no caso dos filhos de Israel. Mas eles eram inimigos, cada um que lutasse por sua possessão e para tomar o que era de outros. Então Abraão também foi um estadista, não é? Foi um estadista, foi. Ele conseguiu unir aquilo que parecia que não poderia se unir jamais, por uma causa. Mas teve um episódio na vida de Abraão que ajudou muito. É como se ele já tinha levado um tempo, tinha sofrido algum desgaste, aí se encontra com Melquisedeque depois da batalha. E Melquisedeque o abençoou. O abençoou. É como se ele recebesse provisão para um outro trecho longo de caminhada dali para frente. Amém, pastor. É uma alegria muito grande, né? A gente poderia ainda falar muitas coisas, mas nós acreditamos que muito do que foi dito aqui pode ser, de fato, extraído para o enriquecimento da aula do professor da Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um dos nossos professores e enriquecendo a cada um de vocês com esses comentários preciosos que nós tentamos cada vez mais ser o mais possível próximo à fidelidade do texto bíblico, né, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia Sagrada, pastor, ela não tem mistério. Não tem mistério, coisas ininteligíveis. O grande desafio é obedecer a palavra do Senhor. Então, que Deus possa, em Cristo, aplicar sua palavra em o nosso coração e tomemos também para nós as lições da vida de Abraão e Ló, para não cairmos no mesmo erro que Ló caiu naquele erro de por aquilo que os seus olhos lhe levaram, não é? Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, que aquilo que o povo de Israel passou foi para a nossa lição. Então nós temos que aprender com os homens de Deus do Antigo Testamento, naquilo que eles fizeram de correto e positivo, como também aprender com seus erros e falhas, porque a Bíblia não esconde também os erros e as falhas, para que tomemos cuidado para não cair no mesmo erro. Então que Deus em Cristo continue abençoando você, que é professor de escola dominical, e também queremos dizer que você possa também interagir conosco, sempre acompanhando os nossos vídeos, curtindo, comentando no YouTube e compartilhando também, para que possa servir de edificação espiritual para outras pessoas. Fazendo assim, nós acreditamos, estaremos contribuindo para a edificação espiritual dos nossos queridos irmãos, como também promovendo o conhecimento do reino de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar você em nome de Jesus e sempre lembrando que Deus ele está conosco, independente das crises e adversidades, nos dando sabedoria para tomarmos as decisões corretas no momento correto e as consequências não serem lá na frente danosas para nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.